Volume 4. Capítulo 5. Kaori e Lexia. Passaram-se alguns dias desde que Kaori soube do outro mundo. Desde então, estamos estudando para os exames. Mas uma coisa mudou entre nós. Foi o desejo de Kaori. O desejo de Kaori de estudar na casa do outro mundo. Não é que Kaori não goste da casa no Japão, mas ela diz que o ar no outro mundo é melhor. Diz que o ar no outro mundo é melhor, então estudar lá ajudará a limpar sua mente. Limpar sua mente. Bem, agora que a existência do outro mundo foi revelada, não há motivo para que ela se sinta mais à vontade. Exposta, não há nenhuma razão específica para rejeitá-la. Portanto, estudamos no outro mundo. E, junto com isso, mostrei a Kaori alguns pratos feitos com ingredientes do outro mundo, e ela ficou impressionada. Ela ficou feliz em comer os ingredientes do outro mundo. A propósito, os ingredientes que usei eram um tipo de alimento que aumenta nosso estado. Embora o estado de Kaori tenha aumentado. Graças a esses ingredientes, ela aparentemente não recebeu o valor da experiência daquela batalha com o grupo Slime Infernal, então seu nível ainda é 1. Portanto, seu nível ainda é 1. Eu também não entendo muito bem esse conceito de experiência. Experiência. Normalmente, não seria possível ter a experiência de ser atacado por um grupo de slime dessa forma, mas essa experiência também não agrega valor à experiência. Experiência. Supondo que o meio de ganhar experiência seja lutar e vencer diretamente, isso significa: se você tiver que lutar e vencer diretamente, isso é quase impossível. Felizmente para mim, graças à arma de Seiji-san, consegui monstros 100 vezes mais fortes quando eu estava em um nível e status baixos. Quando eu estava em um nível baixo e status baixo, percebi mais uma vez que era realmente abençoado. Eu era realmente abençoado. No entanto, essa arma de Sábio-san é exclusiva para mim, ou melhor, foi alugada em alguns lugares. Ou melhor, foi contratada em algum momento, então não posso emprestá-la, e se a Kaori quiser? E se a Kaori quiser emprestá-lo, e se a Kaori quiser subir de nível, ela terá que encontrar um monstro de baixo status. Ou melhor, não acho que a experiência de matar uma criatura seria boa, então eu gostaria que ela ficasse quieta, se possível. Que fique calma, se possível. No entanto, apesar de ser nível 1, graças aos ingredientes que elevam o status no jardim, ainda é. Apesar de ser nível 1, graças aos ingredientes que elevam o status no jardim, ainda é possível aumentar seu status um pouco. Seu status um pouco. Kaori tem uma habilidade física sobre-humana na Terra. Parece que, quando chegou em casa, ela conseguiu carregar uma carga pesada com facilidade, o que surpreendeu até mesmo Kaori. Carga com facilidade, o que surpreendeu até mesmo a própria Kaori. Mas eu disse a ela para guardar esse assunto para si mesma. Bem, eu também não fui capaz de esconder isso muito bem, então é um pouco tarde para dizer isso. Assim, ainda estávamos fazendo uma pausa depois de terminarmos nossos estudos na casa um do outro. Terminando nossos estudos na casa do outro mundo. Como eu pensava, o ar neste mundo é realmente bom. Sim. Você se acostuma com ele quando está aqui, mas quando volta para Terra, as coisas ficam um pouco estranhas. Ah, entendi. O que posso dizer? Parece um pouco esfumaçado. Falamos sobre o ar de outro mundo e sorrimos. Kaori começa a relaxar depois de um tempo. Kaori começa a relaxar depois de um tempo. O que está acontecendo? Ah, não, você está vendo. Kaori estava um pouco hesitante em relação a algo, mas imediatamente olhou para mim com uma expressão determinada. Yuya-san, você estaria disposto a me mostrar este mundo? Quando meus olhos se arregalaram com as palavras que eu não esperava, Kaori olhou diretamente para mim.
Quando eu esperava, Kaori olhou diretamente para mim. Em parte, é porque eu quero saber mais sobre esse mundo, mas também quero ver as coisas que Yuya quer me mostrar. Eu também quero ver as coisas que Yuya-san viu nesse mundo. Mundo. É assim. Não é possível. Eu sufoco minhas palavras na frente de Kaori, que me olha ansiosa. Se eu pensar bem, é verdade. Se você vier a este mundo desconhecido, você vai querer dar uma olhada. Mas é que é difícil, eu acho. Por quê? Assim como Kaori foi atacada antes, há muitos monstros nesse mundo. Neste mundo. E mesmo que você vá para a cidade, não é tão seguro quanto no Japão. Japão. Até mesmo na capital real, há pessoas que foram pegas em ataques. E há até mesmo uma organização perturbadora chamada Dark Guild. Guilda das Trevas. Quero levá-lo comigo, mas não sou forte o suficiente para dizer que posso protegê-lo com certeza. Dizer que posso protegê-lo com certeza absoluta. Ainda não é forte o suficiente, Yuya-san? Sim, ainda não sou forte o suficiente. Usagi-sensei, a garota misteriosa do outro dia, há muitos oponentes com os quais não posso competir. E é exatamente esse o caso dos monstros nas profundezas desse grande ninho demoníaco. Esse grande ninho demoníaco, ou não serei capaz de combatê-los adequadamente com o meu atual eu. Kaori ouviu minha explicação, e sua expressão ficou um pouco agitada. Agitada. Se for esse o caso, então não há como evitar. Eu realmente sinto muito. Mas então, se você acha que está tudo bem, Yuya-san, você me levará? Você me levará com você? Claro. Então, eu o perdoo. Kaori sorriu um pouco ao dizer isso. Então, talvez não possamos sair, mas está tudo bem dentro do jardim desta casa, certo? Oh, está tudo bem. Então vamos para o jardim. Atendendo ao pedido de Kaori, fomos para o jardim. Mais uma vez, penso no exterior, é um lugar estranho. As árvores que o cercam também são de um tipo que eu nunca vi antes. Pensando bem, o que está crescendo naquele campo? É um vegetal de outro mundo que fiz a Kaori comer outro dia, e ele tem o efeito de aumentar o estado. Tem o efeito de aumentar o estado. É claro que ele não aumenta sem. É claro que não aumenta sem limites, mas achei que seria uma boa ideia para Kaori, que tem dificuldade para aumentar seu nível. Dificuldade para elevar seu nível. Fiquei realmente surpreso quando cheguei em casa. Bem, fiquei convencido. Depois, quando soube o motivo, mas é difícil passar despercebido, mas é divertido pensar que tenho o poder de ser como um personagem em uma história. Eu agradeceria se você colocasse dessa forma. Além disso, estou cultivando uma erva medicinal chamada Complete Recovery Herb. Mas erva medicinal, não é? Sim. O que é incrível é que essas ervas podem curar qualquer ferida. Qualquer ferida. Que tipo de ferimentos? Sim. Por exemplo, mesmo que você perca o braço devido a um acidente, se você tomar essa erva de recuperação completa, o braço voltará a crescer. Sim. Crescer de novo. Crescer. O rosto de Kaori empalideceu ligeiramente quando ela imaginou a cena. Ela não tinha pensado nisso desde que lutar contra monstros neste mundo se tornou algo cotidiano para ela. No mundo, tornou-se uma coisa cotidiana para mim cortar as mãos e tal, mas, normalmente, seria uma imagem bem chocante. E não apenas cura ferimentos, mas parece que também cura doenças. Doenças. Talvez ele possa curar qualquer coisa, exceto ressuscitar os mortos.
Kaori ficou sem palavras quando ouviu a explicação sobre a grama de recuperação completa. Se essa coisa realmente existisse, acho que todo mundo a procuraria. Y. Se essa erva existir, ela pode curar doenças incuráveis que ainda hoje são consideradas incuráveis em todo o mundo, certo? Bem, é um efeito completo de luta ou fuga na tecnologia médica da Terra. Tecnologia médica da Terra. De fato, quando penso nisso, a erva de recuperação completa tem um efeito impressionante. Eu já tentei não pensar muito sobre isso só porque é algo que o Seiji-san estava cultivando. Além disso, preciso preparar muitos métodos de recuperação. Por que seria problemático se algo acontecesse neste mundo ou na exploração desse grande ninho demoníaco? Enquanto pensava assim, Kaori olhou para o campo com uma expressão complicada. Isso. Yuya-san. Tenho certeza de que Yuya-san já entende o suficiente. Mas, obviamente, as plantações, os conceitos e os itens aqui são muito perigosos na Terra. Sim. A lança que entrou e saiu do espaço vazio no outro dia também era exclusiva deste mundo, não era? Sim. É uma habilidade chamada inventário, mas não sei o quanto pode ser armazenado com essa habilidade, mas se fosse ilimitado, isso anularia todo o senso comum na Terra. Também acho que o poder da magia é uma coisa muito perigosa. Se esse poder for conhecido pelo Japão e pelo resto do mundo, e não seria uma coisa boa. Se Kaori estiver certa, se o conceito de magia desse mundo for trazido para a Terra, seria apenas uma questão de tempo até que ele fosse ser usada para a guerra. E, como Lexia disse antes, a magia de teletransporte é definitivamente um dos tipos mais perigosos de magia. Perigosa. Para mim, posso facilmente ir para longe e parar de me atrasar para a escola, mas não quero usá-la no máximo possível, mas não é assim se eu pensar nisso em uma perspectiva. Portanto, se eu pensar nisso em nível nacional, é muito difícil acompanhar este mundo. Acho que já terminamos por enquanto e devemos voltar. Foi então que Kaori estava prestes a voltar para a sala e com um sorriso irônico, pois a conversa acabou sendo mais difícil do que o esperado. Ifen Yuyaya-sama. Soltei um grito de surpresa e me virei para olhar. Sou eu. Aqui. Como esperamos sobreviver se você continua nos obrigando a fazer as coisas do seu jeito? Que merda! Qualquer número de vidas não seria suficiente para ser a escolta da Lexia. Ah, minha cabeça dói. Para minha surpresa, vi Lexia-san correndo em direção a essa casa e atrás dela, Luna e Owen-san pularam para lutar contra os monstros que os seguiam, desesperados. Monstros que os estavam seguindo, desesperadamente. Aparentemente, parece que os que estavam perseguindo Lexia-san e os outros eram um grupo de Elite Goblins. Kaori olha para mim, intrigada com essa cena, e eu olho de volta para ela da mesma forma. Então Luna percebe que estou em tal estado. Ah, ei! Yuya! Ajude-nos, espere, quem é a mulher ao seu lado? Ao seu lado. Não, acho que temos problemas maiores agora. Estamos correndo o risco de nos tornarmos comida para os monstros. Se não tomarmos cuidado, você será a única vítima, Owen. Estou ocupado agora. Isso realmente me deixa doente do estômago. Na verdade, só
Podemos segurar os goblins o melhor que pudermos. É isso que estou fazendo. Reclame com a princesa estúpida. Ali. Como sempre, quero dizer, Owen-san parece estar passando por um momento muito difícil. Ele vai ficar bem? Vou lhe dar alguns. Vou lhe dar alguns remédios para dor de cabeça e estômago da próxima vez. Enquanto eu olhava atordoado para a cena à minha frente, pensando que da próxima vez eu teria que ir à farmácia, o Owen-san me disse. Da próxima vez terei que ir à farmácia, Lexia também me notou. E levantou a voz. Yuya-sama. Quem é a mulher ao seu lado? Yuya-san? Essas pessoas são. Não pude deixar de olhar para o céu quando percebi que isso ia ser complicado. E bem, posso ir ajudar primeiro? Sim, eu entendo. Parece que vai ser bem difícil. Obrigado. Boa noite, Akatsuki. Tenho certeza de que vai dar tudo certo, mas... por via das dúvidas, cuide da Kaori. Fugo. Enquanto ria de suas respostas enérgicas, vesti rapidamente minha armadura. Coloquei minha armadura Bloody War Demonic Series e imediatamente corri. Eu fugi imediatamente. Ufa! Então, com o mínimo de movimentos, soltei um chute. Na testa do Goblin que estava mais próximo de Lexia-san, e o rosto do Goblin explodiu do chute. O rosto do Goblin explodiu com a força do chute. Sem perder o ímpeto, dessa vez, fui para a cabeça do Goblin Nuna, e então usei essa perna como pivô para dar um chute giratório no Goblin. Chute giratório no Goblin que se aproximava de Owen-san. Até agora, eu não era capaz de me mover com tanta leveza, mas... graças ao meu treinamento com os Agi-sensei, consegui atacar dessa forma. Enquanto avançava suavemente para o próximo movimento quando se tratava de chutes. O número de goblins diminuiu com minha participação na luta, e a Luna e o Owen-san Sensei também. Luna e Owen-san Sensei também haviam derrotado com sucesso os goblins que estavam enfrentando. Quando todos os goblins foram erradicados, Owen-san respirou fundo. Yuya dono, obrigado por nos salvar. Não, tudo bem, mas, o que exatamente? Exatamente. Você veio até um lugar tão perigoso. Não é mais necessário que eu vá à capital real, então não deveria haver necessidade de ir até o perigoso ninho do demônio. Então, como se percebesse meus sentimentos internos, Luna me olha com um olhar de... Como se percebesse meus sentimentos, Luna me olha de forma atordoada. O que há de errado, Yuya? No outro dia, Lexia disse que estava indo visitar a casa de Yuya. A casa do Yuya. Ou não podemos ir até lá a menos que tenhamos algo para fazer. Não é assim, mas... Então está bom. Foi Alexia quem começou, mas eu... Eu também queria ver você. Ao ver as bochechas de Luna ficarem vermelhas quando ela diz isso, eu me lembro. Luna me beijou antes, e até eu fiquei vermelha. Pergunto a Luna, como se quisesse disfarçar essa expressão. Pensando bem, como você chegou aqui? Deve ter sido difícil para você. Sim, e mais o egoísmo da Lexia significa que nós também ficamos um pouco mais fortes. Estou vendo. Não pude deixar de sorrir com a reação de Luna, que foi um tanto realizada, e Luna apontou em uma direção. Mais importante, e isso, podemos deixar isso de lado? Quando voltei meu olhar para a direção que Luna indicou, vi a figura de Lexia-san, que havia cruzado a cerca e entrado no jardim antes que eu percebesse.
estava silenciosamente confrontando Kaori. Kaori. Que atmosfera era aquela? Enquanto eu corria de volta para minha casa com Oen-san e Luna, Lexia-san e Kaori não pareciam se importar conosco e continuaram olhando um para o outro em silêncio. Não tenho certeza do que fazer com a atmosfera pesada. Então procurei Oen-san para pedir ajuda, mas ele parecia estar com os olhos fechados e não dava a mínima. Seus olhos estavam fechados e não se importava com nada. Bem. Ele geralmente está passando por um momento difícil. Então, volto minha atenção para Luna, mas, por alguma razão, ela está me olhando com os olhos semicerrados. Olhos semicerrados. E, por quê? Ninguém parecia ser capaz de fazer nada a respeito da situação em todos os lugares que eu olhava, e quando eu estava em um lugar onde eu estava. Em todos os lugares que eu olhava, e quando eu estava em um grande problema. Lexia abriu a boca lentamente. Você, qual é o seu nome? Eu sou Kaori Oujou. Você é? Eu sou Lexia von Alceria. Entendo, e se você não me conhece, então? Você é do mesmo país que Yuya-sama. Enquanto observava o desenrolar dos acontecimentos para ver o que aconteceria quando descobrissem a identidade do outro. O que aconteceria quando soubessem o nome um do outro, eles de repente viraram os olhos. Voltaram a olhar para mim. A propósito, Yuya-sama. Qual é o seu relacionamento com essa pessoa? Disseram em uníssono. A primeira coisa que pedi a eles foi que viessem à minha casa e se sentassem com uma xícara de chá ou algo assim. Com uma xícara de chá ou algo assim. Nesse momento, Kaori se apresentou-a. Oen-san e Luna também, então responderei às perguntas de ambos. Ambos. Abri minha boca, sentindo-me um pouco desconfortável com os olhares afiados dos dois. Das duas, e não, 3 pessoas, incluindo a Luna. Bem, e em primeiro lugar, Kaori, ela é minha amiga. Quando eu disse isso, Kaori parecia um pouco insatisfeita, mas, ao contrário, Lexia-san e Luna. Pelo contrário, Lexia-san e Luna pareciam estar relaxando. É isso? Fora isso, é difícil de explicar. Escuto a Kaori, que olha para mim com uma expressão curiosa diante da minha estagnação. De curiosidade com minha estagnação. Eu não expliquei nosso mundo para eles. Lexia-san e outros. Por alguma razão, eles também acham que sou estrangeiro. Estou vendo. Antes de Lexia-san e os outros chegarem, nós conversamos sobre que a tecnologia e o poder desse mundo são perigosos para a Terra, e a Kaori estava convencida de que a Terra não é um lugar seguro. A Kaori estava convencida de que eu não havia contado a eles que eu era de outro mundo. Mas ainda assim, e apenas um amigo é. Não foi nada. Kaori parece ter murmurado algo depois disso, e bem, se ela diz que não é nada, deve ser assim. A primeira coisa que você deve saber sobre Lexia-san e as outras é que Lexia-san é a princesa de um país chamado Reino de Alceria. Os olhos de Kaori se arregalaram de surpresa com minha explicação. Explicação. É natural, é claro. Não é como se eu fosse conhecer uma princesa em sua vida normal. E a Luna e o Oen-san são seus acompanhantes. Uma princesa e acompanhantes. Ela parece surpresa com a palavra princesa, mas ouvi dizer que até a Kaori tem um guarda-costas, então não é tão incomum. Um cavaleiro seria incomum, no entanto. Não, se eu pensar bem, a Kaori também é uma pessoa que vive em um mundo diferente do meu, não é? No entanto, o fato de ela ter um guarda-costas na Terra é muito impressionante. Quando me lembrei novamente de que Kaori é uma senhorita, ela voltou a si e me perguntou. Então, como a princesa, Lexia-sama e o Yuya-san se conheceram?
Você pode me chamar de Lexia se quiser. A senhora Kaori é a mesma idade de Yuya-sama, certo? Além disso, eu também a chamarei de Kaori. N não. Tudo bem. Kaori estava se sentindo pressionada pelo empurrão de Lexia-san, como de costume, mas Lexia-san sorriu. Claro. Afinal, fui eu quem lhe contou, então está tudo bem. Tudo bem. Lexia-sama. Tenho certeza de que está tudo bem para esta ocasião. Mas se você lidar com isso em seu dever oficial, terá que lidar com. Mas, como você disse, está tudo bem aqui, certo? Não me importo mais. Sério, obrigado por seu trabalho duro, Ouen-san. Agora, se você vai chamar Alexia assim, deveria me chamar de Luna. Também. Kaori olhou para mim como se estivesse perguntando o que fazer. Bem, e eles disseram que está tudo bem para eles, então acho que está. Está tudo bem. É assim, e mais me desculpe. Pelo menos, deixe-me chamá-las de Lexia-san e Luna-san, por favor. Luna-san, por favor. Bem, você não pode evitar. Kaori é sempre educada, então seria difícil para ela chamá-las assim por enquanto. Assim, por enquanto. Lexia-san pareceu perceber isso e assentiu com a cabeça, enquanto sorria amargamente. Então, como eu conheci Yuya-sama, e um dia, eu fui alvo de assassinos que queriam me matar e fugi para esta floresta. Para escapar deles. Há assassinos. De repente, Kaori fica atônita com uma palavra que é improvável de ser usada na vida normal. É improvável que seja usada na vida normal no Japão. Mas esses assassinos foram mortos por um monstro nessa floresta, e eu pensei que seria morto. Eu pensei que eu também seria morto. Mas Yuya-sama me salvou disso. Lexia-san diz isso com olhos brilhantes, e eu me sinto muito envergonhada quando ela repete. Depois disso, não pude ficar muito tempo, vim aqui para ver Yuya-sama novamente. Yuya-sama novamente o pedi em casamento. Pedir para ela se casar com você? Ah, espere. Isso é estranho. Isso vai complicar as coisas. Como? Kaori, que ficou surpresa com as palavras de Lexia, olha para mim atordoada. Yuya-san, e o pedido de casamento, é verdade. Não, quero dizer, era verdade, mas, e eu a rejeitei. Corretamente. Porque, do meu ponto de vista, nós éramos completamente estranhos naquela época. E isso é verdade. Mas eu não vou desistir. Por alguma razão, Lexia-san estufou o peito com orgulho. Isso. Ela acha isso muito bom da minha parte. Então, dessa vez, Luna também abriu a boca. E já que estou aqui, gostaria de lhe contar sobre mim, o assassino que atacou Lexia na história. O assassino que atacou Lexia na história anterior, um deles sou eu. As palavras de Luna surpreenderam Kaori novamente. Isso também é verdade. É verdade. Uma ex-assassina e seu alvo estão juntos agora. Geralmente é difícil de acreditar. Quando fui contratado para fazer esse trabalho, visitei essa floresta para investigar e também fui atacado. Também fui atacado por monstros, e quando estava quase morrendo, eu estava quase morrendo e Yuya me salvou. Bem, muitas coisas aconteceram a partir daí, e mais é uma longa história, então está tudo bem. Um mundo diferente é incrível. Em primeiro lugar, Kaori ficou atônita com as muitas histórias que nunca tinha ouvido falar na Terra, e ela nunca tinha ouvido na Terra, e então murmurou essas coisas.
Enquanto sorria amargamente para a aparência de Kaori, Lexia-san se levantou de repente. Bem, então, Yuya-sama. Vamos tomar um banho, por favor. O pedido foi tão abrupto que involuntariamente dei uma resposta. Distraído. Você está aqui hoje para tomar um banho. Não. Acabei de ficar todo suado e sujo de tanto correr para vir até aqui. Puxa, e estou cansado do seu egoísmo, mas também estou cansado do suor e da sujeira. Estou vendo. Parece que foi muito difícil chegar até aqui, Nuna acena com a cabeça, e acho que tenho que deixá-los tomar banho. Então Kaori, que não sabe que eu tomei banho. Sabia que eu havia tomado banho, inclinou a cabeça com espanto. Um banho. Sim, é isso mesmo. Já que estamos aqui, a Kaori deveria entrar conosco. Também. E, eu também? Kaori ficou surpresa por também ter sido convidada a se juntar a eles, mas parece que agora a decisão entre os dois está sendo tomada. Parece que agora a decisão é entre essa Lexia-san e a Luna. Como se... Eu também não tenho motivos para me recusar a deixá-las tomar banho. Eu me preparo para isso sem entender bem. Yuya-sama. Você o recusou da última vez, mas quer vir conosco desta vez? Conosco desta vez? Quando terminei de preparar o banho, Lexia-san disse algo assim e de novo, como antes, de jeito nenhum. De novo, como antes, de jeito nenhum. Kaori fica corada quando grita minha resposta. Vamos entrar juntos? Sim. Há algo errado com isso? Como pode não estar errado? Sério, o que está acontecendo em sua mente? Desculpe-me, está tudo bem. É perfeitamente normal. Não acho que seja normal. Sem poder dizer, consegui convencê-los a desistir e os três foram para o banheiro. Ponto de vista de Kaori. Realmente existe um banheiro. Quando estava tirando minhas roupas, fiquei surpreso ao ver uma banheira fumegante na minha frente. No início, pensei que tomaria banho nessa casa, mas parecia que um dos objetos sobre os quais Yuya-san havia falado antes era uma banheira que poderia ser levada para qualquer lugar, e que eu estaria nela. Eu não entendia a ideia de tomar banho com eles, mas não entendia. Como se faz para levar uma banheira com eles? Banheira com eles? Isso foi o que eu pensei, mas no momento em que Yuya-san de alguma forma pegou um objeto quadrado e o colocou em uma banheira portátil. No momento em que Yuya-san pegou um objeto quadrado e o colocou no chão, uma banheira foi instantaneamente uma banheira. Eu não estava mais sem palavras. Esse mundo é simplesmente incrível porque desafia todo o senso comum da Terra. No entanto, me disseram que ficaríamos juntos nessa banheira, mas... Apesar de sermos meninas, eu estava um pouco nervosa com isso. Quando eu estava esperando sem saber muito bem, Lexia-san e Luna-san vieram e se prepararam para isso. Depois nos enxaguamos e... Quando chegou a hora de entrar na banheira... Não pude deixar de falar sobre como a sensação era boa. Então... Lexia-san e Luna-san, que também estavam mergulhadas em água quente, também estavam. Água quente, também pareciam confortáveis. É uma sensação muito boa. Sim, e como sempre, a banheira que Yuya tem é a melhor. Posso adivinhar vagamente a partir de suas palavras, mas, afinal de contas, eles foram salvos por Yuya-san e já usaram essa banheira antes. Provavelmente está tudo bem, mas não acho que seja possível que eles viessem aqui com Yuya-san, certo? Mais cedo, Lexia-san disse algo sobre Yuya-san se juntar a nós também.
Nós também, mas... Acho que está tudo bem, não, acho que está tudo bem. Para ver a reação de Yuya-san. Os dois me contaram como. Os dois me contaram como conheceram Yuya-san, e fiquei feliz em saber que Yuya-san ainda é o mesmo neste mundo. O mesmo neste mundo. Afinal de contas, quando alguém está em apuros, ele vai ajudar. Deve ser por isso que Lexia-san se sentiu atraída por Yuya-san. E eu também. Então, o que se passa com a Kaori? Eu respondo de má vontade às palavras abruptas de Lexia-san. Palavras bruscas de Lexia-san. Está tudo bem. A outra parte é uma princesa. Eu conheci. Conheci muitas pessoas importantes por meio das relações com meu pai, mas, como era de se esperar, nunca. Como era de se esperar, nunca tive a oportunidade de conhecer uma princesa, então. De conhecer uma princesa, então não pude deixar de pensar nisso. Lexia não parece particularmente incomodada com isso, no entanto, e olha diretamente para mim. Alexia não parece particularmente incomodada com isso e olha diretamente para mim. Então, quero dizer, o que você acha, Kaori? Sobre o quê? Yuya-sama, é claro. Eu abafei algumas palavras, não esperando que ele me perguntasse tão diretamente. Não precisa fingir nem nada. Eu só quero saber como a Kaori realmente se sente. Kaori realmente se sente. Eu não conseguia desviar o olhar dos olhos de Lexia-san, que estavam me encarando como se estivessem. Como se quisessem dizer que ela não me deixaria mentir. Eu gosto de Yuya-san. Desde a primeira vez que nos encontramos. Eu me senti involuntariamente atraída pela bondade de Yuya-san. Depois disso, Yuya-san nunca mudou e me ajudou tantas vezes que eu me vi sentindo emoções que nunca havia sentido antes. Senti antes. E acho que é isso que significa amar. Com o incentivo de Lexia-san, finalmente consegui analisar meus sentimentos com calma. Meus sentimentos com calma. Eu gosto de Yuya-san. Fiquei confusa porque foi minha primeira emoção, mas quando finalmente aceitei, me senti envergonhado e um pouco revigorado. Então, Lexia-san ouviu minhas palavras e acenou com a cabeça. Estou vendo. A Luna também é assim, mas por que vocês querem esconder seus sentimentos? Por que vocês não dizem honestamente que gostam do Yuya-sama? Yuya-sama? Não, você é muito direto. Está tudo bem. Você deve manter seus sentimentos positivos. De outra forma. Caso contrário, as pessoas não serão capazes de entendê-lo muito bem. Pode ser, e mais. E pelo que eu ouvi. Nona-san também é, e sobre Yuya? Yuya. Sim, é isso mesmo. Nona-san corou e ficou meio fofa enquanto olhava desajeitadamente para longe de mim. Bem, tudo bem. Mesmo que eu descubra que a Kaori gosta. Yuya-sama, isso não vai mudar nada do que eu fizer. Eu lhe disse, não disse? Eu disse que pedi Yuya-sama em casamento. Eu ainda não desisti. Mas não é muito cedo para se casar. Ara, é esse o caso no país do Yuya-sama e da Kaori? Você sabe. Em nosso país, o casamento é uma coisa comum nessa idade. Que surpresa! É verdade que as mulheres têm a idade certa para se casar na Terra, mas Yuya ainda não tem 18 anos. Mas essa é a lei no Japão na Terra e acho que isso seria legal e neste mundo. Lexia-san, que não sabe que estou confusa, continua. Então, eu não vou desistir de Yuya-sama. É claro que não vou deixar. Eu também não vou deixar a Luna e a Kaori me derrotarem.
Mas eu estou um passo à frente de vocês agora. Muki. Isso foi porque o Owen não parou a carruagem. Bem, deixe essa princesa lamentável de lado, e quanto a mim? Kaori, você é o maior obstáculo. Você é do mesmo país que o Yuya e, pela conversa que tiveram, deve conhecer um lado do Yuya. Agora mesmo, você deve conhecer um lado do Yuya que nós não conhecemos. Sei. Hã? É isso mesmo. Kaori tem uma vantagem que nós não temos. Isso significa... Será que eu sou o mais retardado nesse caso? Não sei o que a fez pensar isso, mas acho que ela não vai se atrasar. Pelo menos não quando ele estiver pedindo Yuya-san em casamento. Ela. Eu apenas aceitei meus sentimentos honestamente, mas eu realmente achei incrível o fato de Lexia-san ser capaz de comunicar seus sentimentos de forma tão clara e ainda mais para seu parceiro. Enquanto eu estava me sentindo assim, Lexia-san apontou o dedo para mim e para a Luna. Tudo bem. Vou mudar as coisas a partir de agora e serei a primeira a se casar com Yuya-sama. Preparem-se. HMPH, eu estarei indo embora novamente muito em breve. De alguma forma, Luna-san riu ironicamente da declaração de Lexia-san. A declaração de Lexia-san, mas eu me senti estranha com a declaração de Lexia-san. O que você quer dizer com oer e primeiro? Normalmente, uma vez que você se casa, não há depois. Então, Lexia-san e Luna-san se entreolharam. Será que não é possível se casar com mais de uma pessoa no país da Kaori? Pessoa no país da Kaori? Não existe tal coisa, Você pode fazer isso em seu país? É bem comum. Interessante. É interessante como essas partes de nossa cultura podem ser tão diferentes. Luna-san e Lexia-san pareciam curiosas, mas eu não conseguia acreditar, devido à minha educação no modo de pensar japonês. Você quer dizer poligamia? Não existe apenas a poligamia, mas também a poliandria. Especialmente para a realeza e a nobreza, eles têm uma tendência a fazer as duas coisas. Ambos. É muito difícil acompanhar este mundo. Acho que já terminamos por enquanto e devemos voltar. Voltar. Foi então que Kaori estava prestes a voltar para a sala e com um sorriso irônico. Com um sorriso irônico, pois a conversa acabou sendo mais difícil do que o esperado. Mais difícil do que o esperado. Ifen Uyaya-sama. Hã? Soltei um grito de surpresa e me virei para olhar. Sou eu. Aqui. Como esperamos sobreviver se você continua nos obrigando a fazer as coisas do seu jeito? Que merda! Qualquer número de vidas não seria suficiente para ser a escolta da Lexia. Ah, minha cabeça dói. Para minha surpresa, vi Lexia-san correndo em direção a essa casa e... Atrás dela, Luna e Owen-san pularam para lutar contra os monstros que os seguiam, desesperados. Monstros que os estavam seguindo, desesperadamente. Aparentemente, parece que os que estavam perseguindo Lexia-san e os outros eram um grupo de Elite Goblins. Kaori olha para mim, intrigada com essa cena, e eu olho de volta para ela da mesma forma. Olho de volta para ela da mesma forma. Então Luna percebe que estou em tal estado. Ah, ei! Yuya! Ajude-nos, espere, quem é a mulher ao seu lado? Ao seu lado. Não, acho que temos problemas maiores agora. Estamos correndo o risco de nos tornarmos comida para os monstros. Se não tomarmos cuidado. Você será a única vítima, Owen. Estou ocupado agora. Isso realmente me deixa doente do estômago. Na verdade, só podemos segurar os goblins o melhor que pudermos. É isso que estou fazendo.
Reclame com a princesa estúpida. Ali. Como sempre, quero dizer, Owen-san parece estar passando por um momento muito difícil. Ele vai ficar bem? Vou lhe dar alguns. Vou lhe dar alguns remédios para dor de cabeça e estômago da próxima vez. Enquanto eu olhava atordoado para a cena à minha frente, pensando que da próxima vez eu teria que ir à farmácia, o Owen-san me disse. Da próxima vez terei que ir à farmácia, Lexia também me notou. E levantou a voz. Yuya-sama. Quem é a mulher ao seu lado? Yuya-san? Essas pessoas são. Não pude deixar de olhar para o céu quando percebi que isso ia ser complicado. E bem, posso ir ajudar primeiro? Sim, eu entendo. Parece que vai ser bem difícil. Obrigado. Boa noite, Akatsuki. Tenho certeza de que vai dar tudo certo, mas... por via das dúvidas, cuide da Kaori. Fugo. Enquanto ria de suas respostas enérgicas, vesti rapidamente minha armadura. Coloquei minha armadura Bloody War Demonic Series e imediatamente corri. Eu fugi imediatamente. Ufa! Então, com o mínimo de movimentos, soltei um chute. Na testa do Goblin que estava mais próximo de Lexia-san, e o rosto do Goblin explodiu do chute. O rosto do Goblin explodiu com a força do chute. Sem perder o ímpeto, dessa vez, fui para a cabeça do Goblin Nuna, e então usei essa perna como pivô para dar um chute giratório no Goblin. Chute giratório no Goblin que se aproximava de Owen-san. Até agora, eu não era capaz de me mover com tanta leveza, mas... graças ao meu treinamento com os Agi-sensei, consegui atacar dessa forma. Enquanto avançava suavemente para o próximo movimento quando se tratava de chutes. O número de goblins diminuiu com minha participação na luta, e a Luna e o Owen-san Sensei também. Luna e Owen-san Sensei também haviam derrotado com sucesso os goblins que estavam enfrentando. Quando todos os goblins foram erradicados, Owen-san respirou fundo. Yuya dono, obrigado por nos salvar. Não, tudo bem, mas, o que exatamente? Exatamente. Você veio até um lugar tão perigoso. Não é mais necessário que eu vá à capital real, então não deveria haver necessidade de ir até o perigoso ninho do demônio. Ninho. Então, como se percebesse meus sentimentos internos, Luna me olha com um olhar de... como se percebesse meus sentimentos, Luna me olha de forma atordoada. O que há de errado, Yuya? No outro dia, Lexia disse que estava indo visitar a casa de Yuya. A casa do Yuya. Ou não podemos ir até lá a menos que tenhamos algo para fazer. Não é assim, mas... então está bom. Foi Alexia quem começou, mas eu... eu também queria ver você. Ao ver as bochechas de Luna ficarem vermelhas quando ela diz isso, eu me lembro. Luna me beijou antes, e até eu fiquei vermelha. Pergunto a Luna, como se quisesse disfarçar essa expressão. Meu pai teve várias outras mulheres além da minha mãe, você sabe. O senhor sabe. E eu conheço mulheres chefes de família que se casaram com muitos homens. Sinceramente, estou surpreso com a explicação de Lexia-san e Lunasa, mas quando ouço as palavras nobreza e realeza, sinto-me um pouco frio. Essas pessoas têm que deixar um herdeiro, então... provavelmente se casarão com muitas mulheres e homens. Mas... tenho certeza de que era compreensível se você estivesse se referindo à nobreza e à realeza. Mas essa ideia é realmente impensável para o cidadão comum. Cidadão comum, não é? Bem, é raro um plebeu ser polígamo, mas isso é porque eles não têm o poder econômico para isso.
Um plebeu com dinheiro. Teria se casado como polígamo. Um grande comerciante seria um bom exemplo. Nesse ponto, não há problema algum com Yuya-sama. Os materiais dos monstros dessa floresta são suficientes para fazer uma enorme quantidade de dinheiro e, de qualquer forma, ele pode ganhar uma enorme quantidade de dinheiro e, de qualquer forma, ele pode se dar bem como aventureiro. Se dar bem como aventureiro. E como ele vai se casar comigo, ele será da realeza de qualquer forma, certo? De qualquer forma, não é? Está tudo bem. Estou começando a ficar com dor de cabeça por causa do senso comum do outro. Mundo que é contado demais, um após o outro. É verdade que existem. É verdade que há países na Terra onde a bigamia é permitida, mas é impensável no Japão, então pensar que Yuya-san se adaptaria a isso. Quando fiquei surpreso com isso, Lexia-san mudou de assunto em um tom alegre. Bem, vamos ver o que acontece lá. E eu tenho que pedir ao Yuya-sama para fazer isso também. Certo. Então, de minha parte, eu gostaria de lhe perguntar sobre as coisas que Kaori sabe sobre Yuya-sama. As coisas que eu sei. Sim. No final das contas, deveríamos falar sobre o que sabemos. Sobre Yuya-sama entre nós, certo? Tenho certeza. Tenho certeza de que Kaori gostaria de conhecer o lado de Yuya-sama que conhecemos, certo? Certo? Isso mesmo, é claro. Eu certamente não sei sobre as atividades de Yuya-san neste mundo, então gostaria de ouvir sobre isso. Mundo, então eu gostaria de ouvir. Lexia-san riu alegremente. Com a minha reação e, a partir de então, Nuna-san e eu fomos incluídos em uma discussão sobre Yuya-san. Uma discussão sobre Yuya-san. Fazia muito tempo que eu não conversava tanto com uma garota da minha idade, e quando saímos do banheiro, tínhamos nos tornado grandes amigos. Grandes amigas. Enquanto Lexia e os outros conversavam na banheira, Owen tentava obter informações sobre Yuya-san e os outros. Owen tentou reunir informações sobre Yuya e os outros. No entanto, devido à aparição repentina de Kaori, ele tem mais a investigar, o que o deixa um pouco nervoso. Ele tem mais a investigar, o que lhe causa um pouco de dor de cabeça. No entanto, há várias semelhanças entre Yuya e Kaori, o que podem ser úteis na coleta de informações. Embora o cabelo e a cor dos olhos sejam os mesmos, as características faciais não são tão semelhantes. Não são tão parecidos, e a linha de irmão e irmã é tênue. Eles provavelmente são amigos de verdade. Se for esse o caso, isso significa que Kaori Dono é uma nobre ou da realeza como Yuya Dono. No entanto, isso não mudou o fato de que ela tinha poucas informações. É por isso que o mal-entendido de Owen foi acelerado, e sua cabeça estava doendo. Porque ele tinha coisas novas para relatar quando retornasse à capital real. Isso porque Owen queria reunir o máximo possível de informações sobre Yuya e informar ao Arnold. Owen queria reunir o máximo possível de informações sobre Yuya e informar Arnold. Quando Arnaldo foi atacado por Hagar, embora os atacantes fossem excepcionalmente habilidosos, Yuya conseguiu lidar com eles. Yuya conseguiu lidar com eles sem esforço, e até trouxe alguns lendários. Até mesmo trouxe vários itens de grau lendário. Não havia como eles soltarem um país com um indivíduo como esse tão facilmente, e Arnold queria que ele fosse o primeiro a ser morto. Arnold queria que ele ficasse no reino de Alceria, se possível. Se possível. Era porque ele acreditava que, se Yuya estivesse disposto a deixar seu país e se tornar um cidadão do reino de Alceria, isso seria de grande benefício para o país. De fato, não havia dúvida de que as habilidades de Yuya e os itens de grau lendário teriam um impacto tremendo na
Diplomacia. No entanto, como Owen e Arnold tinham visto apenas uma pequena parte da história de Yuya, eles não tinham se dado conta. Visto apenas uma pequena parte das habilidades de Yuya. Não se sabia o que aconteceria se eles soubessem sobre a magia de transferência de Yuya e outras coisas. A magia de transferência de Yuya e outras coisas. A melhor coisa a se fazer não é trazer apenas Yuya Dono, mas fazer com que Yuya Dono e Lexia-sama se casem e, assim, comecem a negociar com o país de Yuya Dono. O país de Yuya Dono, e mais, Sua Majestade estaria relutante em fazer isso. Bem, depois da última coisa, a hostilidade em relação a Yuya Dono quase desapareceu. Desapareceu, de qualquer forma. A avaliação de Arnold sobre Yuya foi revisada depois que Yuya foi morto. Yuya tratou Regar, do qual o próprio Arnaldo havia desistido, e isso fez com que Arnaldo desistiu, e isso fez com que Arnaldo revisasse sua opinião sobre Yuya. Isso foi o quão tremendas foram as ações de Yuya, mas o próprio homem não estava tão ciente disso. Mesmo assim, apesar de o próprio Arnaldo ainda achar que a situação atual com sua amada filha, Lexia, favorecendo Yuya não é agradável, ele estava bastante preocupado com as habilidades de Yuya e outras. As habilidades de Yuya e outros fatores. É uma ótima ideia ter a oportunidade de se conectar com Yuya, mas como pai, ele não quer dar essa chance a ninguém. No entanto, não havia necessidade de tirar conclusões precipitadas, já que o próprio Yuya, cujo favor é direcionado a ele, rejeitou a proposta de casamento de Lexia. O pedido de casamento de Lexia. No entanto, o aparecimento de um elemento incerto chamado Kaori. Aqui complicou a batalha contra Yuya. Ainda assim, Owen de repente voltou sua atenção para Night e Akatsuki, que estavam relaxando perto dele. Os dois estavam relaxando perto dele. Uf! Fogo! Então, eles inclinaram a cabeça com curiosidade. Eu só fui apresentado a eles brevemente, mas, e eles são a família de Yuya Dono. Isso não é normal em nenhum momento. Imaginação. Com isso em mente, Owen aproveitou a oportunidade para dar uma boa olhada em Night e Akatsuki. Uma boa olhada em Night e Akatsuki. Night Dono é um cão. Não, e ele é um lobo. No entanto, quando se trata de monstros lobos negros, não há muitos tipos, e o mais famoso é o Black Fang, mas eles são de classificação D. Não era muito bom. Bom. Na verdade, ele não podia lutar no grande ninho demoníaco. Fora isso, há várias coisas que me vêm à mente, como o Shadow Wolf e o Black Fang. Shadow Wolf e o Killer Claw, que ainda são muito fracos para sobreviver no grande ninho. Fracos demais para sobreviver no grande ninho de demônios. Além disso, a habilidade Enemy-Cert supere a habilidade de Yuya Dono não é normal. Não é normal. Se for esse o caso. Pensando nesse ponto, a mente de Owen se encheu com o nome de um certo monstro. O nome de um certo monstro. E no momento em que o nome desse monstro. E no momento em que o nome daquele monstro surgiu em sua cabeça, o suor brotou na testa de Owen. A testa de Owen. Eu poderia ser o lendário Black Fenrir. Acho que não pode ser. Não pode ser isso. Até mesmo o Fenrir, que é conhecido como Deus Lobo, se ajoelhou e até atacou as 3 outrora gloriosas nações outrora gloriosas em uma única noite. Ele olhou para Night novamente, mas Night apenas abaixou a cabeça. Educadamente. Não, isso não pode ser verdade. Diz a lenda que foi até descrito como grande o suficiente para engolir uma cidade inteira. Uma cidade inteira. De acordo com todos os relatos, Night Dono
É muito pequeno. Provavelmente é um monstro único do... O grande ninho demoníaco ainda é desconhecido para mim e para o resto do mundo. O resto do mundo. Se for esse o caso, Akatsuki dono também. Dessa vez, ele olhou para Akatsuki, mas Akatsuki não parecia estar interessado em Owen. Ele estava apenas rolando lentamente no chão, mostrando sua barriga. Fumu. Para todos os efeitos, ele é apenas um porquinho. Não, aquele cabelo ruivo é estranho, mas ele não e parece particularmente incrível. Nem. Eu até o vi lutar como Knight Dono, e ele provavelmente não é muito bom em luta. Muito bom em luta. Não havia mais necessidade de pensar na Akatsuki, decidiu Owen. No final, Owen não conseguiu reunir nenhuma informação significativa e continuou a refletir. Foi um bom banho. Sim, e como esperado da banheira do Yuya. É incrível. Nunca pensei que me sentiria melhor depois de um banho. Os três voltaram da banheira, conversando alegremente entre si. É incrível. Eles estavam um pouco distantes antes do banho, mas agora parecem se dar muito bem. Primeiro, vamos perguntar a Kaori. O que ela achou depois de experimentar o banho pela primeira vez? Kaori, o que achou da banheira? É incrível. Minha pele está mais macia, mas ainda mais do que isso. Parece que um poder está subindo do fundo do meu corpo. Pelo modo como Kaori disse isso com os olhos brilhando, percebi que ela estava satisfeita. Fico feliz em ouvir isso. Esse item parece ter vários efeitos, você sabe. Um item de um mundo diferente é realmente incrível e... Você pode levar essa banheira com você, certo? Bem, sim. Então, você pode tomar banho onde quiser, e... Porque o efeito do objeto parece torná-lo invisível para as pessoas ao seu redor, você não precisa se preocupar com... Você não precisa se preocupar com o que está acontecendo ao seu redor, não precisa se preocupar em ser visto. Mas mesmo assim... Acho que você ainda tem que escolher o lugar até certo ponto. Mas ainda assim é incrível. Enquanto eu sorria amargamente para Kaori, que estava mais fundo na banheira do que eu esperava. Quando eu estava na banheira, perguntei a Alexia-san e a Luna. Também. Por falar nisso, por que vocês vieram aqui hoje? Sabe, eu esqueci tudo em... A apresentação da Kaori e o banho repentino. Ara, não temos nenhuma necessidade específica, sabe? Congelei diante da declaração inesperada. No entanto, Lexia-san não pareceu incomodada com isso e estufou o peito. Eu vim aqui só para ver o Yuya-sama. Eu também queria ver Yuya-sama, mas sua localização é difícil de alcançar. Essa princesa não se importa com isso, então tenho que me colocar no lugar dela também. Não, este lugar é realmente perigoso, mas espere um minuto. Você veio aqui depois de informar adequadamente o Arnold-sama. Não foi. Não viemos porque era muito incômodo. Isso não é bom. Isso vai deixá-lo com raiva de novo. Enquanto eu colocava a mão na cabeça, Owen-san soltou um suspiro e falou comigo. Yuya dono. Por favor, relaxe. Eu me comuniquei com ele, por precaução. Oh, é bom saber. Não, é sério. Mas se eles não tiverem nada para fazer, isso pode aborrecer você. Sinto muito que tenha vindo até aqui e estou lhe dizendo isso com sinceridade. Bem, me desculpe, mas amanhã tenho outra coisa para fazer. E por coisas, é claro, estou me referindo à escola.
Não há muito tempo até o exame. Ara, é mesmo? Isso envolve a Kaori? Sim, envolve. Fumu. Estou muito curioso para saber os detalhes disso quando são apenas vocês dois fazendo coisas juntos e mais também é. É verdade que chegamos aqui tão de repente que não posso dizer nada sobre isso. Lexia-san parecia convencida, mesmo que parecesse um pouco insatisfeita. Se for esse o caso, é hora de irmos embora também. Meu pai vai ficar com raiva se ficarmos muito tempo. Não, acho que ele vai ficar furioso quando você sair sem avisá-lo. Lexia-san também não pareceu se incomodar com o argumento justo de Luna. Ela se perguntou como seria a partir de sua posição como ex-assassino, mas era bom que os dois parecessem ser mais compatíveis do que o esperado. Então, no momento em que Lexia-san e os outros disseram que estavam indo embora, Kaori ficou um pouco triste. Eu entendo, mas quando se trata de dizer adeus, e é um pouco triste. Triste. Não é como se fosse um adeus para toda a vida. Você não precisa. Não precisa ficar tão deprimido. Se você quiser, posso voltar amanhã no mesmo horário de hoje, ok? Lexia-sama. A partir de amanhã, suas tarefas oficiais continuarão. Por um tempo. Com as palavras de Owen-san, a expressão de Lexia-san, que estava muito animada há apenas um momento, congelou. Não é verdade, é. Não, é verdade. Receber seus deveres oficiais tornaria impossível para você. Ser egoísta, não importa o que você diga. Eu aconselhei Lexia-sama que isso seria bom para ela. Lexia-san olhava para Owen-san com um olhar aterrorizado no rosto. Seu rosto. Isso é assustador. Mas mesmo que Owen-san olhe para Lexia-san dessa forma, ele não parece ter sido afetado. Você tem agido com muita liberdade ultimamente. Eu lhe darei. Vou fazer com que você trabalhe à vontade por um tempo a partir de amanhã. Não. Não. Por enquanto, pelo que sei, você participará dos próximos eventos sociais e se reunirá com pessoas do vizinho reino de Rovnis. Além disso, haverá uma visita a uma cidade da província que você não pôde visitar da última vez. No. Lexia-san desmaiou no local. Como é difícil para a realeza fazer isso. E só de ouvir a história desse jeito, posso sentir que Lexia-san é uma verdadeira princesa. O mundo em que vivemos é diferente, afinal. Ao lado da Lexia-san em ruínas, Luna soltou um suspiro de espanto. Eu não diria que também gosto, mas tudo isso. Como sou funcionária da Lexia, tenho que participar. Então ela ouviu as palavras de Luna e de repente recuperou sua energia. Luna. Você está comigo, não está? Você também não gosta disso, não é? Afinal, não há graça alguma em socializar em um jantar. Sim, mas sou apenas uma acompanhante. Não tenho que lidar com nenhuma das interações incomodas que existem por aí. Traidora. Aparentemente, Lexia-san não tem aliados. Então, por favor, não olhe para mim. Não há nada que eu possa fazer sobre isso. Não há nada que eu possa fazer. E não há como evitar. E vou terminar essas coisas agora mesmo e voltarei aqui novamente. Sim, é isso mesmo. Apenas um mocinho é suficiente. Lexia-sama gritou para Owen-san e depois olhou para nós novamente. Bem, é uma pena dizer adeus, mas vamos embora agora.
Você quer que eu o acompanhe até a entrada do grande ninho demoníaco? Ninho de demônios? Obrigado, mas não é necessário. Já que estamos aqui, é melhor também aumentar os níveis da Luna e do Owen. Essa garota. Os olhos da Luna e do Owen-san estavam arregalados. Será que eles vão ficar bem? Bem, os monstros perto da entrada do grande ninho demoníaco podem ser controlados pela Luna, mesmo que venham em bandos, então está tudo bem. Então, Kaori. Até logo. Sim. Tenho certeza de que teremos muito o que conversar de novo. Foi assim que Lexia-san e os outros saíram. Enquanto isso, pedi a Night que os seguisse. Night para segui-los das sombras, então eles devem ficar bem. Ficar bem. Enquanto os observávamos, Kaori murmurou ao meu lado. Eles se foram. Isso mesmo. Lexia-san e os outros eram simpáticos, e nós nos divertimos muito. Estou vendo. Fico feliz que vocês estejam se dando tão bem. No começo, eu estava estranhamente tenso e me perguntava o que iria acontecer. Dei uma risadinha e perguntei a ele algo que me ocorreu de repente. Me ocorreu. A propósito, eles ficaram muito próximos no final, sobre o que exatamente eles conversaram no banheiro? Em resposta à minha pergunta, Kaori olhou para mim e sorriu maliciosamente. É um segredo. É isso, guerreiros e guerreiras. Espero que tenham curtido o vídeo tanto quanto eu curti trazê-lo para vocês. Agradeço de coração por terem assistido até o final. Se ainda não fazem parte da nossa comunidade, não se esqueçam de se inscrever no canal Samurai Novel para não perderem nenhum conteúdo épico que está por vir. E claro, a força do nosso clã cresce com a união de cada um de vocês. Compartilhem nossos vídeos com seus amigos, para que mais pessoas possam se juntar a essa jornada incrível. Juntos, somos mais fortes. Até o próximo vídeo, guerreiros. Continuem trilhando o caminho dos samurais e espalhando a energia positiva. Arigato.